Vamos lá. Uma Vamos questão lá. aqui bíblica, parecida com aquela do espíritos em prisão. Caio, Espero que já não esteja escrito lá, né? Respondido lá. vamos ver? É. Em Lucas 23, 43, Jesus disse para o ladrão: em verdade te digo que hoje estarás Comigo no paraíso. no paraíso. Escreve aí, paraíso. Gabriel, paraíso. Os adventistas. Duvido que não esteja Quando eu falar os escrito. adventistas, vai sacar a pergunta dele. É. Os Os adventistas. adventistas dizem que quando o cara morre, dorme, ele dorme. Exato, sono na A alma. alma, eles e os testemunhos de Jeová. E ficam esperando até o dia da ressurreição. O que você acha disso? Eu creio em Cristo e não nos adventistas. Os adventistas dizem que houve uma deturpação no texto. É, eu sei toda essa história. Antes dele nascer, eu já tinha lido essas doutrinas todas. Sei. Entendeu? Ele pergunta o que você Agora, acha teve uma dessa... deturpação naquele texto. Mas e aí, o que mais? Paulo, que diz a gente, olha aí, o que está achado? É longe do paraíso. 125. Quem vem primeiro, o homem ou o paraíso? Escreva aí, morte eterna, o que você quiser. Eu vou para o paraíso. O que você quiser. Mas olha só, olha aqui para mim. E Paulo que diz, enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Ausentes do corpo, presentes no Senhor. O que ele está dizendo? Enquanto eu estou no corpo, eu não estou tendo a experiência dessa relação direta que aquele homem, por exemplo, teve quando foi dito a ele que naquele mesmo dia, antes das 6 da tarde, ele estaria com Jesus no paraíso. A palavra paraíso, inclusive, do texto grego, é uma herança da escatologia grega, que é o Elísios, o paraíso grego, Elísios, estava dividido, era o mundo dos mortos, o mundo de Hades. Hades é a morte, rei da morte. O Hades estava dividido entre o paraíso, o Elísios, e você tinha um lugar intermediário, que era um lugar de não condenação, chamado algo como limbo, para o povo entender melhor o significado daquilo. Não era uma coisa nem era outra. E tinha o Tártaros, que é o texto de Pedro, diz que Jesus foi ao Tártaros. E em 2 Pedro ele vai dizer literalmente que foi ao Tártaros. Então se está usando uma escatologia grega para ilustrar o que se quer dizer do Evangelho para a cultura greco-romana. Não é porque isso a divisão seja essa. Se você chegasse lá agora, você ia ver que não teria nada a ver com nada disso. Mas para que gregos e romanos entendessem, Pedro, entre outros, se apoderou daquela descrição, daquela cenografia cultural, para posicionar esses indivíduos nesse significado de natureza espiritual. Agora, presente com o Senhor significa estar ausente no corpo, morrer. Morro, estou cara a cara com o Senhor. No corpo, eu ando pela fé. Isso não tem nada a ver com o texto de Lucas, já é Paulo falando isso. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é sono, é isso? Não, o morrer é lucro. Não é sono, é lucro. O Novo Testamento é abundante nas afirmações de que enquanto na carne ausentes do Senhor, deixando a carne presentes no Senhor, não é um sono. Então a abundância é enorme. Agora, eu creio na simplicidade de Jesus quando ele disse na porta da tumba de Lázaro, aquele que crê em mim, ainda que morra no corpo, viverá. E todo aquele que vivendo no corpo
crê em mim, jamais morrerá eternamente. Quando se fala, por exemplo, a expressão dormem, como em Tessalonicenses, Paulo fala algumas vezes, ou em 1 Coríntios, a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem, é uma palavra para aludir à morte, não ao sono. Como a filha de Jairo, que Jesus disse, ela está apenas dormindo. Ela estava mortinha da silva. Mas porque Jesus iria ressuscitá-la, Jesus sempre olhou para a morte como um sono, porque aquilo não era mais do que um sono para ele. Mas quem crê nele, ainda que morra na carne, viverá. E não é viver daqui a muitos e muitos e muitos milênios, sabe lá Deus quando. Deus não faz essa distinção, para ele tanto faz um dia como 1000 anos é como um dia. Isso aí é cronologia burra de gente para quem o espaço-tempo é uma linha reta e eles pensam em Deus como preso ao passado, presente ao futuro. É uma coisa tão tosca, tão primitiva, de uma lógica tão antiga, que fica até difícil explicar. Meninos novos hoje em dia entendem isso com uma simplicidade enorme, porque o espaço-tempo passou a ser absolutamente relativo. Mas para os antigos, o que havia era um único universo, linear, e Deus só sabia o futuro que ainda viria, porque era onipresente, onisciente, onipotente, mas era só por causa desse atributo que Deus sabia o futuro. Nós sabemos, a partir de Jesus, e hoje em dia a partir dos achados físicos, quânticos, que passado, presente e futuro são a mesma coisa. Jesus já tinha dito que era. Então é apenas ainda uma pergunta remanescente do tempo das cavernas doutrinárias, entendeu? Quer que eu fale mais ou já deu para entender? Maravilhoso. O chat está aqui pedindo mais. Mas eu vai lá, Caio, mais meia hora pelo menos. Eu estou cansado de falar as mesmas coisas há 40 e tantos anos. É.